Olá meus amigos, como é que vocês estão? Deicon Silva com mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é dia 3 de maio de 2022, agora faltam 10 minutos para 6 da tarde. E nesse exato momento, o momento que eu estou gravando esse vídeo, deve ter alguém que está arrancando os cabelos de preocupação. Para quem tem cabelo, né? Se é que você me entende. Mas fique comigo até o fim desse vídeo que você vai entender do que eu estou falando. O general Paulo Sérgio, que é o atual ministro da Defesa e ex-comandante do Exército, né? Ele que assumiu o posto que era do general Braga Neto, que foi exonerado. Na verdade, ele descompatibilizou-se da função para que ficasse elegível para concorrer em outubro deste ano, né? Não é segredo para ninguém que ele vai compor a chapa com o presidente Bolsonaro e, se Deus quiser, será o próximo presidente do Brasil. Mas o atual ministro da Defesa, que é o general Paulo Sérgio, pediu uma reunião com o presidente do STF, o ministro Luiz Fux. É isso mesmo, né? Essa notícia acabou de sair, eu achei bem interessante compartilhar ela com vocês, né? Então, olha só. Ministro da Defesa se reúne com o presidente do STF, ministro Luiz Fux. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, receberá às 17 horas desta terça-feira, então a reunião deve estar acontecendo ainda, ou acabou de terminar, né? O ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, ex-comandante do Exército Brasileiro. O encontro que estava previsto inicialmente para acontecer na quarta, amanhã, dia 4, acabou antecipado para esta terça-feira. A reunião foi pedida pelo general Paulo Sérgio, então foi ele, o ministro da Defesa, que pediu essa reunião, hein? Prestem atenção. Segundo a assessoria da Suprema Corte. Mais cedo, às 15 horas, Fux se encontrou, na verdade, né, com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, né? Olha que interessante. Então, depois de se encontrar com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e eu relembro a vocês, quem tem a atribuição de julgar os ministros do STF é o Senado, né? O ministro Luiz Fux, presidente do STF, se encontra com o general Paulo Sérgio, ex-comandante do Exército e atual ministro da Defesa, né? O que isso quer dizer? Se arrisca um palpite aí, o que você acha que foi o tema dessa reunião, que está sendo o tema dessa reunião? Sobre o que o ministro da Defesa foi tratar com o presidente do STF? Não foi um ministro qualquer, foi o presidente do STF. Coloca aí nos comentários o que você acha que o ministro da Defesa foi falar com o presidente do STF, ministro Luiz Fux. Eu tenho aqui a minha conjectura. Acredito que essa reunião foi para tratar da lambança que fez, da besteira que falou o ministro Barroso. Aquela fala irresponsável em relação às Forças Armadas, né? Imputando falsamente um crime à instituição Forças Armadas. E até onde eu sei, isso é crime, salvo interpretações contrárias aí do próprio STF, quem sabe, né? Então o ministro Barroso, o que ele fez foi muito grave, porque não foi uma opinião dele, não foi um pensamento, não foi uma fala simplesmente, não foi uma insinuação. Muito pelo contrário, foi uma acusação. Ele acusou as Forças Armadas de estarem cometendo um grave crime. Um crime contra a ordem democrática do país, que é justamente atacar o processo eleitoral. A expressão da democracia. A expressão da democracia é o processo eleitoral. É onde nós ali, através do voto majoritário, escolhemos os nossos representantes que vão nos representar. Justamente isso, né? É o que diz a Constituição. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos. Essa é a expressão máxima da democracia. E qualquer um que atente contra este processo, o processo eleitoral, que possa impedir, distorcer ou, quem sabe, desvirtuar os nossos representantes, estará cometendo um crime contra a nação. E o que o ministro Barroso fez foi acusar as Forças Armadas de estar fazendo isso. E mais, de estarem ali sendo manipuladas, incitadas por alguém. Não falou quem nominalmente, mas nós sabemos que o chefe supremo das Forças Armadas é o presidente da República. E essa fala, ela repercutiu tanto, né, no âmbito aí da caserna dos militares, que recebeu duras respostas do clube militar, do próprio general Paulo Sérgio, do comandante do Exército, do atual comandante do Exército, de outros generais aí da ativa e da reserva, enfim, incomodou todo mundo. Claro, ninguém quer ser acusado de algo absurdo como esse e, de fato, precisava aí de uma nota, de uma posição das Forças Armadas, né? E acredito que essa reunião, essa é a minha opinião, claro, tá, pessoal? Não tenho nenhuma informação de bastidor, nada. Na minha opinião, essa reunião aí é justamente para tratar sobre isso, porque foi uma acusação muito grave e ela não pode passar impune. Tá? Isso precisa realmente de uma resposta. A sociedade precisa de uma resposta, porque a instituição Forças Armadas representa a sociedade. É uma instituição de Estado. E qualquer um que atente
contra a honra dos militares, contra a honra dessa instituição, tem que ser punido. Afinal de contas, nós estamos vendo aí deputados sendo punidos por atentarem contra a honra do STF, por atacarem o STF, né? Quando eu digo atacarem, vide, entenda-se, criticarem, por criticarem o STF. Por muito menos, deputados e outras pessoas aí foram presas por criticarem a instituição Supremo Tribunal Federal. E será que vai passar impune essa questão? Não pode passar impune, porque o que fez o ministro Barroso foi algo muito grave, foi uma acusação muito séria, ele não mostrou provas nenhumas, não deu indícios, não deu embasamento, não disse nada, não deu nada. Isso não pode passar impune e acredito que essa reunião é para tratar sobre isso. No mínimo, não para cobrar uma providência, né? Porque quem pode tomar uma providência contra o STF ou contra seus ministros é o Senado. Mas acredito que para garantir ali que isso não ocorra novamente. Que isso não se repita, porque realmente foi algo muito grave. E para deixar claro, quem é que não pode cometer esse erro, né? Mas é isso, pessoal. Coloca aí nos comentários o que você acha de tudo isso. Quero saber a sua opinião. Você acha que o ministro Barroso ele realmente tem que ser punido, tem que ser investigado, tem que ser aberto ali um processo no Senado, que é a casa competente para julgar ministros do STF, ou tá tudo certo, continua como tá, fica só no recadinho ali, essa reunião talvez seja o suficiente para acalmar os ânimos, para deixar claro que isso não pode se repetir? Me diz aí o que você pensa. E eu quero lembrar a vocês que amanhã eu estarei no podcast do Rico, tá? Nós vamos bater um papo aí sobre a situação aqui em São Paulo, sobre a segurança pública, vamos falar da importância do policial militar na política, ou da política para o policial militar, né? E vamos tratar de questões aqui muito importantes para o estado de São Paulo. Então, mesmo você que não é de São Paulo, assista, acompanhe lá, prestigie o canal, inscreva-se, curta, comente, compartilhe, porque realmente São Paulo é a locomotiva do Brasil. Se São Paulo vai bem, o Brasil vai bem. Então, é de interesse público esse podcast aí. Vai ser amanhã às 19 horas. Não percam, conto com a presença de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.